Boa noite, amigos. Novamente fazendo mais um vídeo, hoje para falar do capítulo 22 do livro de Números. Números 22, a história do rei Balaque, onde ele tentou, de uma forma diferente, parar o povo de Israel. Ele ficou, no início do capítulo, diz que Balaque reuniu os anciões do povo midianitas e os enviou para que fossem até Balaão, para que viessem amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Israel, que havia aquela multidão que havia recém saído do Egito, que estava ali cercando os moabitas. E como ele não tinha coragem de enfrentá-los frente a frente, pois via uma possível derrota, via uma situação em que impossibilitaria ele de ganhar, de estar massacrando aquele povo, ele resolveu usar uma artimanha, resolveu usar um caminho um pouco diferente. Existia naquele certo local ali, naquela região, um homem chamado Balaão, era profeta, que falava e ouvia a Deus. Algo interessante, não deixa bem certo se Balaão era um midianita, né, um dos midianitas, mas até então, se for, não estou afirmando que estou usando a possibilidade de vir a ser. Se vier a ser, aí fica então explicada a situação dele conhecer ao Deus Altíssimo, porque midianita é um povo que veio de Midian, um dos filhos de Abraão, com uma das suas esposas após a morte de Sara, se não me engano é Quentura, ou Ketura, o nome dela, não sei, não tenho certeza absoluta, que eu não procurei focar nesse nome, mas assim, sei que é dessa mulher com Abraão que vieram os midianitas. Se por acaso Balaão for um midianita, está explicado então a situação de Balaão conhecer a história do Deus de Israel, porque veio através de Abraão. Os moabitas eram descendentes de Moabes. Moabe era um filho de Ló, né? Que também conhecia a história de Deus, do Altíssimo. Com certeza ouviu Abraão falando das maravilhas de Deus aparecer para ele, de Deus tirá-lo da terra onde tirou e conduzi-lo para Canaã, a promessa que Deus fez a Abraão. Tudo isso deve ter ficado guardado em algum momento, em algum canto nesse povo. Mas um povo que ficou totalmente corrompido. Como se afasta de Deus, não tem outro caminho. É o corromper da mente, corrompe-se a mente, corrompe também o caráter, vai corrompendo coisas que não vai trazer benefício nenhum, pelo contrário, só malefício. Sempre quando se afasta de Deus é isso. Bom, mas a história de Balaão é uma história muito famosa na Bíblia, todos conhecem. O pessoal às vezes fala que a Balaão era um falso profeta. Sim, ele era um falso profeta no termo de usar o dom dele para ganho próprio. Aí sim, mas ele era um profeta verdadeiro porque tinha um encontro real com Deus. Ele conseguia ouvir a Deus. Hoje, coisa que muitos adorariam ter esse verdadeiro encontro com Deus. Porque Deus fala, eu sempre vou estar falando isso nos meus vídeos, eu tenho certeza absoluta disso. Deus fala, o Espírito Santo fala conosco, Deus fala hoje através do Espírito Santo, com aqueles que se achegam a Ele, e com alguns vai ser audível, com alguns em visões, com alguns em sonhos, alguns na própria palavra. Deus sempre vai haver um jeito de se comunicar com os seus, com aqueles que realmente estão fazendo a vontade dele. Mas nesse período aí, Balaão veio, Balaque mandou chamar Balaão, e Balaão foi consultar a Deus para ver se deveria vir ou não. O que deveria acontecer, se ele viria, responderia ou não responderia o chamado de Balaque. O que aconteceu é que Deus disse para ele que ele não iria com esse povo.
Então Balaão buscou a Deus e falou com os príncipes: nós não vamos, eu não vou, né, com vocês até Balaque, nem que Balaque fizesse muita coisa por ele, só falaria o que Deus mandasse, só faria o que Deus mandasse. Esses príncipes retornaram para Balaque e falaram para Balaque: Balaão não veio, não quis vir, né? Balaque mandou novos príncipes mais seriam como se fossem da cidade os mais famosos, né? Príncipes mais famosos, mandou novamente o preço do encantamento para Balaão e falou com Balaão: por que demora a vir até mim? Balaão já tinha a resposta de Deus. A vontade de Deus é que Balaão não fosse. Essa é a vontade perfeita de Deus. Balaão andou na vontade permissiva de Deus. O interessante é que às vezes as pessoas não sabem o que é vontade permissiva. Deus permite você seguir por um caminho, mas não era esse o caminho que Deus queria que você seguisse. Na vontade permissiva de Deus, irmãos, eu tenho certeza também disso, há algum desconforto. A gente passa por problemas que não precisaria passar. A vontade perfeita de Deus traz aquilo que você precisa e que Deus quer que você faça. Na vontade permissiva de Deus, você vai fazer a vontade de Deus, mas você vai ter alguns problemas no caminho. E foi o que aconteceu com Balaão. Balaão, a primeira vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus é que Balaão não fosse, nem queria que fosse. Mas ao vir os próximos príncipes, Balaão não precisava mais dar a resposta. Isso infelizmente também acontece muito hoje no meio dos cristãos. Às vezes Deus lhe dá uma direção e eles insistem em fazer aquilo que Deus pediu, porém de uma forma diferente. Vai carregar um peso que não era necessário no início carregar. Eu lembro um testemunho, vou estar falando aqui rapidinho, do William Branham, um homem que falava uma vez, eu li um livro dele, um pequeno trecho do livro dele, onde dizia assim, ele foi para a África do Sul, ele chamava de o anjo do Senhor, né? Ele via o anjo, o Espírito Santo, mas ele via. E esse William Branham, eles marcaram a viagem para uma certa cidade. E o anjo do Senhor falou com ele assim: não vá por esse caminho, não é para você ir para essa cidade. Mas ele ficou insistindo, porque já tinham pago as passagens, já tinha tudo pronto lá, o pessoal que organizava para ele. Aí o anjo do Senhor falou com ele: ok, pode ir. Ele foi. Pregou lá, não sei por quanto tempo, há mais de 30 dias, passando mal. Grandes cólicas intestinais, passando por uma úlcera terrível, até que numa noite ele estava orando, o anjo apareceu para ele e falou com ele assim: ok, você já sofreu o suficiente. E aí ele entendeu. A vontade do anjo é que ele não fosse naquela cidade. Ele queria que ele fosse para um outro local na África. Mas ele insistiu para ir para esse local. E quem lê o livro do William Branham vai entender o que eu estou falando. Então ele explicou bem o que era a vontade permissiva. O anjo passou, ele pagou um preço por ir onde ele não deveria ter ido, uma situação para a qual ele não deveria ter passado. E às vezes é assim. Balaão não precisaria ter passado por aquilo. Quando foi avisado para ele não vá, ele não precisava voltar a Deus a segunda vez e perguntar: por que eu devo? Vieram novos príncipes. Aí Deus falou: então tá, já viu o que tinha no coração dele? Ele queria ir, ele queria a fama, ele queria o preço do encantamento, por dentro ele desejava isso. Às vezes até não exteriorizava isso, mas é impossível você esconder de Deus as coisas. Ele não exteriorizava, mas por dentro o que ele mais queria era o preço do encantamento. Ele estava acostumado a fazer encantamentos. E ele sempre recebia por isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos uma boca hoje que ela pode lançar bênçãos ou maldição. Nós podemos abençoar ou amaldiçoar pessoas. Só que a partir do momento que você amaldiçoa alguém, você vai passar por um grande problema, você vai pagar o preço por isso. Porque não convém lançar aquilo que Deus nos deu em maldição. Deus é que deixou a escolha para o ser humano. Escolham. Em Deuteronômio lá está escrito: se vocês obedecerem e ouvirem as minhas palavras, acontecerá isso, isso e isso, as bênçãos correrão atrás de vocês. E se vocês desobedecerem e não ouvirem os meus mandamentos, acontecerá isso, isso e isso.
A bênção e a maldição devem vir da obediência e da desobediência, e não do lançar da palavra de alguém. Isso jamais deveria acontecer. Isso não é permissível perante Deus. Mas Balaão foi, passou pelo processo com a jumenta falou com ele, né? Algo que eu ouvi um pastor um dia falando, não sei se é o pastor Cláudio Duarte, não me lembro qual, que falou que seria uma loucura, se uma mula falasse com ele, ele correria. E o interessante é que o Balaão conversou com a mula na maior naturalidade. Ele estava tão acostumado com o sobrenatural que ele conversou com ela na maior naturalidade. Até que Deus abriu seus olhos e ele viu o anjo. Olha só, passou por um processo de visão aberta, de ver completamente o mundo espiritual. Primeiro ele ouviu a mula falar, depois vê o mundo espiritual, viu o anjo do Senhor, o que estava se colocando com o adversário contra ele. A gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes a gente caminha por caminhos penosos porque a gente começa a trabalhar contra a vontade de Deus, achando que está no caminho correto. Busque sempre do Senhor as coisas que você deve fazer. Busque sempre do Senhor o caminho que você deve tomar. Porque é muito complicado trabalhar contra Deus. Você vai padecer dores, você vai passar por problemas que não deveria passar. Deus é misericordioso, sempre vai lhe dar a mão para você estar voltando para o caminho dele. Mas algo que às vezes as pessoas perguntam assim, qual que era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão era, vou falar no nosso mundo hoje, pregar exclusivamente por dinheiro. Levar a palavra de Deus exclusivamente por dinheiro. É claro que existe muitos homens de Deus aí, existe muitas pessoas que falam da Bíblia, que trabalham esse lado por amor a Jesus, pelo encontro que deu a Jesus. Mas temos que tomar cuidado para que quando vier o dinheiro, ele não gere um amor ao nosso coração ao ponto de substituir o Senhor Jesus. O dinheiro não é problema na nossa vida. A gente ter dinheiro não é problema. O problema é quando o dinheiro tem a gente. O problema é porque às vezes as pessoas devem falar, mas o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O que está escrito na Bíblia é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vou citar também o Luciano Subirá, é um pastor que eu ouço bastante, e ele diz o seguinte, numa das pregações dele: existe dois tipos de crente, o crente manancial e o crente represa. O crente represa é aquele que só quer para ele, fica só buscando coisas para ele, mais e mais e mais e muito mais. Esse crente, ele é até perigoso ele ter dinheiro, porque ele quer dinheiro só para gozar na terra, que não é problema você gozar dos seus bens na terra, mas não pensar exclusivamente em você. O crente manancial é aquele que recebe de Deus e vai transferindo para os outros. Ele vai fazendo aquilo que Deus vai permitindo ele fazer. E eu propriamente já passei por isso. Deus já colocou coisas na minha vida que é onde eu pude abençoar outras pessoas e vai retornando mais. O crente manancial vive feliz porque ele não é totalmente apegado ele não é apegado ao dinheiro. Ele produz dinheiro para abençoar a obra. Ele não produz dinheiro para bênção própria, porque senão nos tornaríamos miseráveis. Você não tem que arrancar tudo que você tem dentro de casa e dar para os outros, mas toda vez que o Senhor trouxer uma semente para você, você deve semeá-la. O dinheiro, às vezes, ele pode vir em forma de pão, mas também, às vezes, ele vem em forma de semente. O pão é para ser comido, a semente é para semear. E o crente que não tem amor ao dinheiro, ele consegue perceber a diferença entre uma e outra coisa quando o dinheiro chegar. Mas Balaão era um crente que só queria, vamos dizer assim, era uma pessoa que vivia com Deus, mas só queria o pão. Todo o dinheiro, toda a bênção que entrasse financeira seria para uso exclusivo da sua vida. E usando as coisas de Deus de uma forma perigosa, de uma forma contrária, que infelizmente no nosso meio hoje também pessoas usam. Usam a palavra de Deus para trazer maldições na vida das pessoas. Como é que é feito isso hoje? Toda vez que você ensina algo contrário às coisas de Deus, você está lançando a maldição na vida da pessoa. A pessoa, sem perceber, ela caminha por um caminho que só vai trazer maldição para ela. Ela vai buscar só riqueza, riqueza, riqueza e vai se afundar em dores, em problemas que não deveria vir. Falando sobre isso um pouquinho, que está escrito no livro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se
apaixonaram pelo salário da injustiça. Ele está falando aqui dos mestres, de pessoas que foram avivadas, que tiveram encontro com Deus, que realmente conheceram a palavra, como Balaão conhecia Deus, mas eles se desviaram, buscaram caminhos tortuosos, ou seja, apaixonaram pelo prêmio da injustiça, né, pelo salário da injustiça. Também, em Judas capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Está citando aquele exemplo onde Corá foi tragado, né? Realmente ali no Velho Testamento, quando Corá teve a rebelião contra Moisés e que Moisés falou que se algo novo acontecesse, ele seria de Deus e Corá foi tragado ao céu vivo, né? A terra se abriu e tragou todos eles. Mas é interessante, rebelião, normalmente vem o amor pelo dinheiro. O amor pelo dinheiro, ele traz rebelião, ou como a história aqui de Caim, quando matou Abel, né? Quando você quer fazer, qual a diferença disso? Quando Caim matou Abel, matou por inveja, né? Porque Deus aceitou as ofertas de Abel, agradou de Abel e sua oferta, mas não agradou de Caim e sua oferta, porque Caim não tinha intenções boas no coração, e Deus conhece o coração. Mas Deus falou com ele: se procederes bem, não será aceito. Mas como Caim não procedeu bem, não foi aceito, e por inveja. Então o amor ao dinheiro vai trazer dentro da igreja inveja, com isso traz homicídio espiritual, vai ter muita gente morta espiritualmente por causa disso. Traz amor ao dinheiro, que é a doutrina de Balaão, traz rebelião, que vamos falar assim grosseiramente, seria a doutrina de Coré, ou de Corá, dependendo da tradução da Bíblia. Rebelião, Deus odeia a rebelião, Deus detesta a rebelião, não tolera, tanto que ele mostrou isso lá. Também, na carta onde o próprio Senhor Jesus falou, a carta da igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,14, diz assim: entretanto tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem as coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. O próprio anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, falando com João, avisou sobre isso, né? A doutrina de Balaão era ganho por coisas erradas. Como que temos que ter muito cuidado hoje na igreja nos dias atuais? Temos que tomar cuidado principalmente com a parte do dinheiro. O dinheiro sempre existiu. E eu prego hoje que muitos crentes ficam falando, quando Jesus falou que o rico era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ir para o reino dos céus, muitos crentes às vezes usam isso para dizer que o rico não vai para o reino dos céus. Vou citar 2 exemplos aqui. Davi era riquíssimo. Se vocês estudarem quando Davi morreu, o que ele doou para a construção do templo, fora o que ele deixou para os filhos dele, era um valor inestimável hoje, seria bilhões hoje. Salomão, a mesma coisa. A diferença não é. E quando Jesus falava desse rico, do menino que foi até Jesus e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele dizia do coração agarrado ao dinheiro. Tá? Desse rico que tem o seu. A riqueza é a sua segurança. Tem muitos crentes que têm muito dinheiro, né? Existem N exemplos aí, só que o seu dinheiro não o tem. O dinheiro é o que ele conseguiu e Deus usa a riqueza dele para abençoar outros. Né? A gente vê várias e várias pessoas, se vocês pararem para ver testemunhos, vocês vão ver que tem pessoas que o Espírito Santo fala com ele, deposita lá 150 mil reais na conta de fulano, e ele liga para o fulano lá e pede a conta e fala assim: o Espírito Santo mandou depositar 150 mil na sua conta. Nem é reais, esse exemplo eu estou falando de dólares. 150 mil dólares na sua conta. Esse é um exemplo real que eu estou falando. E a pessoa vai lá e deposita. Nem questiona. O que são 150 mil dólares para ele? Porque ele tem muito, Deus deu ele muito.
Então essa é a grande vantagem da coisa toda, quando você consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida. Então entendam, a doutrina de Balaão é ganho inescrupuloso dentro do povo de Deus. Você não deve tratar assim o povo de Deus. O povo de Deus não é a moeda. A gente não deve agir assim. Faça tudo pelo Senhor Jesus. Faça tudo que tiver ao seu alcance. Se for ganhar dinheiro, ganhe e abençoe outras pessoas. Se for ser famoso na mídia social, seja e abençoe outras pessoas. Se for ganhar dinheiro como ministro de louvor e tá louvando, ganhe, mas abençoe o povo de Deus. Essa é a verdadeira função do ganhar dinheiro. Fica aqui esse lembrete para todos nós. Isso é para todos nós. Fica esse lembrete. Agradeço pela paciência de me ouvir mais uma vez e até em breve.